Cumprimentando a igreja com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus por esse culto de Santa Ceia, né? É um culto muito importante que a gente precisa participar, né? Fazer o máximo esforço possível para participar, porque o culto de Santa Ceia ele é muito importante, né? Não que os outros cultos não sejam importantes, mas o culto de Santa Ceia ele tem uma grande importância, porque a gente vai participar, né, do corpo e do sangue de Cristo, né? E isso é maravilhoso, esse culto de Santa Ceia, né? E é bom que está tendo esse culto, porque é triste, né, ver o templo de Deus vazio, porque a igreja do Senhor somos nós. Isso aqui é apenas um templo, né, que vazio não é nada, mas quando tem um povo de Deus dentro dela, aí sim é a igreja do Senhor. Louvado seja Deus. Como hoje é um dia, um culto de Santa Ceia, né, que o Senhor permitiu a gente estar celebrando esse culto, vamos ler o Evangelho segundo João, o Evangelho segundo João, capítulo de número 3 e o versículo de número 16. Glória a Deus, aleluia. O Evangelho segundo João, Novo Testamento, capítulo 3, versículo 16. Meu irmão, quem achou, diga amém. Amém. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém. Palavra maravilhosa, né, irmãos? Eu acredito que os irmãos conhecem essa palavra, né? Glória a Deus. Palavra de Deus. E essa palavra fala, né, que o Senhor mandou o seu Filho unigênito, né? Unigênito quer dizer o quê? De único. O único Filho de Deus. Ele mandou para que perdesse a vida por nós, né? Que estávamos condenados. A gente não tinha direito, né? Era condenação para nós na certa. A gente não tinha direito de se defender, né? Assim como uma pessoa é presa quando ela não tem dinheiro para pagar um advogado, ela não tem direito de sair da cadeia, ela não tem direito de se defender, porque ela não tem direito, não tem dinheiro para pagar um advogado. Louvado seja o nome do Senhor. Com nós foi a mesma coisa. A gente estávamos condenados à prisão eterna no mundo do inferno. Só que Jesus, com a sua bondade, com a sua misericórdia infinita, ele chegou na terra e não mediu esforço, né? Nem por mim e nem por você. A Bíblia diz que ele não fez acepção de pessoas nenhuma, né? Não, no céu só vai entrar A, no céu só vai entrar B, ou só vai entrar C. Não. O Senhor falou que a salvação está de acesso, é gratuita para todos. Louvado seja o nome do Senhor. E ele, perdendo a vida, deu o direito para nós justificar o nosso pecado. Deu para nós o direito de se redimir dos nossos pecados. Louvado seja o nome do Senhor. A gente que não tinha um advogado para defender nossas causas antes, hoje a gente tem. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor abraçou nossa causa, né, e nos deu o direito de se redimir, né? E a Bíblia fala que todos os nossos pecados são justificados pelo sangue de Cristo, né?
Então a Santa Ceia não é apenas a Santa Ceia, não é apenas um suco de uva, não é apenas um pedaço de pão. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A Santa Ceia representa o dia que Cristo, ele foi crucificado e no terceiro dia foi ressuscitado. Aleluia. Pagou o preço para que eu e você pudéssemos se redimir, pudéssemos ser perdoados. Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. A gente estávamos condenados, irmãos, e a gente não tinha direito de nos defender, mas o Senhor, ele teve misericórdia das nossas vidas, né? Aleluia. Glória a Deus. E está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Meus irmãos, a Bíblia fala que ele amou de uma maneira tão grande, porque quando você fala de tal maneira que você compara com algo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Uma pessoa amou outra de tal maneira que, vamos supor, deu algo de presente para ela, vamos dizer assim. Mas a Bíblia não fala assim, a Bíblia fala porque Deus amou o mundo de tal maneira. A Bíblia não conseguiu definir o amor de Cristo, o amor de Deus por nós. Então ela só falou de tal maneira que a gente não compreende, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, irmãos, de tal maneira, a Bíblia quer dizer que é algo que está além da nossa compreensão. A gente não compreende o amor de Deus, né? A gente pode ter uma noção, a gente pode ter uma breve visão, mas a gente não sabe de fato o que é o amor de Deus, né? A gente não conhece, mas é muito grande, né? É mais grande do que nós imaginamos. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele, né? Então é o que eu acabei de falar, né? O Senhor, Ele veio aqui para poder nos defender. Louvado seja Deus. E nós estamos vivendo um tempo que se chama o tempo da graça, né? O tempo onde a gente tem o livre-arbítrio para escolher, não, hoje eu vou ser um crente fiel, ou hoje não, eu vou ser uma pessoa do mundo, né? O Senhor não vai, né, obrigar ninguém a seguir o Evangelho, porque aquele Evangelho que a pessoa é obrigada a seguir a palavra de Deus não é um Evangelho, né? Porque aí está tudo contra a palavra. A palavra fala que não é por esforço e nem por vontade, né? Mas é pelo toque do Espírito Santo. Então o Evangelho de Deus, ele não é forçado, ele não é obrigatório, ele é opcional, né? A gente escolhe seguir ele ou não, mas como toda escolha tem a sua consequência, né? Se a gente escolhe seguir a Cristo, a gente vai pagar o preço, porque todo crente paga preço. O caminho do Senhor não é fácil, né? Todos nós pagamos o preço, mas a gente vai ter uma recompensa muito maior no final. Mas aquele que não decide seguir o caminho do Senhor, talvez não pague preço nenhum, muito pelo contrário, às vezes a pessoa fica até melhor. Só que no final, a pessoa não tem o direito, o mesmo direito que a gente tem, né? Glória a Deus. Que fala mais assim da palavra do Senhor: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está, né? Então quem não crê não é que vai ser condenado daqui a algum tempo, não, já está condenado. Então, irmãos, primeiro requisito para poder seguir ao Senhor é crer nele, acreditar nele, né? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia fala aqui: se você tiver a fé, pelo menos do tamanho de um grão de mostarda, você consegue agradar o Senhor. É possível que um monte transborde de um lado para o outro. Mas se você não tiver fé, é impossível agradar a Deus, né? E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, né? Então as pessoas não estão mais, né, acreditando na palavra do Senhor. Lá em Isaías fala: quem deu crédito à vossa pregação, a nossa pregação. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, cada vez mais que passa o tempo, o amor das pessoas vão se esfriando, né? E tudo isso que a gente vem passando no nosso dia a dia, atualmente, né,
são coisas que são sinais da Bíblia, né? E a gente temos que estar preparado, porque o Senhor falou que dias maus virão sobre a terra, e a gente tem que estar preparado, né? E o Senhor falou assim, o Senhor ainda falou mais, falou assim, que não seria o fim ainda, mas seria o princípio das dores. Louvado seja o nome do Senhor. Então, um crente, um cristão, nós como seguidores de Cristo, a gente não tem que somente adorar a Deus, servir a Deus, mas a gente tem que estar preparado por pior, né? Porque vai ter momentos difíceis que vai ter crente que não vai estar preparado. Louvado seja Deus. Mas nós, irmão, temos que estar preparados para todos os momentos. O que vier, a gente temos que estar preparado. E como que a gente se prepara? É alicerçando a nossa fé em Deus. É alicerçando a nossa vida em Deus. Glória a Deus, aleluia. Porque em Deus a gente recebe sustento. A gente recebe, glória a Deus, aleluia, capacidade de suportar as aprovações do dia a dia, né? Todo dia a gente vai ser provado. Não tem crente que não vai ser provado. Todos os crentes são provados. Glória a Deus, aleluia. Porque se você está seguindo a Cristo e não está sendo difícil a sua vida, algum problema tem. Algum problema tem, porque Jesus falou que não é fácil seguir o Evangelho. Então, se você começar a seguir o Evangelho, vai ter pessoa perseguindo você, vai levantar gente da sua família contra você, vai acontecer um monte de problema, irmãos. Mas não é para você ficar desanimado, porque Jesus falou, eu venci o mundo, e vós há de vencer também. Aleluia. Louvado seja Deus. E Jesus é a luz veio para tirar a gente da treva, porque a gente já estava em treva. Glória a Deus, aleluia. E nós temos que ser também a luz desse mundo, né? A Bíblia fala que nós temos que ser a luz desse mundo e o sal, né? O sal, se ele não salgar, se você não sentir o sabor do sal na comida, ele não tem efeito nenhum, ele não serve para nada, então joga fora, porque não serve para nada. Então nós temos que ser como o sal, a gente temos que fazer a diferença na terra. As pessoas têm que olhar para nós, as pessoas têm que olhar para mim, as pessoas têm que olhar para você e ver Cristo na sua vida. Glória a Deus, aleluia. As pessoas têm que ver a luz. Essa é a luz que Jesus está falando. Glória a Deus, aleluia. Para você saber que a pessoa é crente, para as pessoas reconhecerem que você é cristão, que você é seguidor de Cristo, que você pratica o Evangelho de Deus, não é porque você está uniformizado, que você está com o traje de uma pessoa que segue a Deus. Não. Mas é pela sua postura espiritual, pela sua atitude. Através do Senhor na sua vida, as pessoas conseguem ver, olha, esse é cristão, esse é seguidor da palavra de Deus. E não é por causa do nosso traje, não. Não é por causa da nossa vestimenta, não. É por causa do Senhor na nossa vida. Esse brilho quem dá é o Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia, na nossa vida. E as pessoas conseguem enxergar. Mesmo quem não conhece Deus consegue enxergar. Glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, que a gente venha ser a luz desse mundo, como a Bíblia está falando, como Cristo foi, a gente temos que ser. Porque todo aquele que faz o mal, aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus, né? Então, irmãos, está aí, né? Não quero prolongar muito. Glória a Deus, aleluia. Mas graças a Deus por nós estar mais uma vez diante da presença de Deus, fazendo a vontade de Deus, né? Isso significa que a gente, né, tem que ter aquela resistência nos momentos ruins, né? Tem que ser persistente, porque um cristão ele tem que ser persistente, né? Pode acontecer o que for, ele está lá com Cristo. O que Paulo fez quando estava preso? Ele ficou desesperado? Ele ficou gritando, ele ficou querendo quebrar o portão lá da cadeia? Louvado seja o nome do Senhor. Não. Ele começou a louvar a Deus. Paulo e Silas começaram a louvar a Deus. Ele não ficou desesperado. Então, irmãos, quando está acontecendo uma situação difícil, não fique desesperado, né? Porque tem muitas pessoas na Bíblia que passaram problema pior do que a gente. E nesse momento, consultaram a Deus. Resolveu falar com Deus, né? Às vezes, um problema só é um problema na nossa vida quando a gente enxerga ele maior que Deus. Mas quando a gente enxerga Deus maior que o nosso problema, aí não é mais problema. Porque Deus é maior que todo problema. Louvado seja Deus. Então, irmãos,
Os irmãos ficam com essa palavra em nome de Jesus e a segunda dessa oportunidade. Amém.